Sim, irmãos, nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, né, sobre finanças, planejamento e controle, né, que é a lição número 14 que estamos estudando. Eu terminei o vídeo anterior falando sobre a sabedoria, a importância de buscarmos a sabedoria de Deus, né? E a sabedoria é um atributo comunicável de Deus. Isso significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte de toda a sabedoria. Quais são os atributos comunicáveis de Deus, né? Só para lembrar, os atributos comunicáveis de Deus são eles o amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, justiça, santidade, liberdade, paz e veracidade, né? Veracidade significa que Deus é tudo. Deus e tudo provém dele. Deus e tudo provém dele. É verdadeiro, ele é infalível, ele é absolutamente confiável, conforme nos diz Hebreus 10, 23. Né? Portanto, a sabedoria é um atributo de Deus e nós precisamos buscar esta sabedoria do alto, né? Muito bem, olhando para o estudo aqui, dando início à leitura do estudo, nós temos aqui na segunda página, nós temos uma leitura a fazer, né? Essa leitura diz o seguinte: quem nunca teve problemas financeiros? É uma pergunta, né? Quem? Principalmente numa época dessa em que estamos enfrentando aí o coronavírus. Com muitas lojas, né? Muitas empresas fechadas, comércio fechado, shoppings fechados, somente os produtos, né, de primeiras necessidades, né, aqueles que são imprescindíveis, que estão abertos para comprar, como alimento, farmácia, né, e material ligado aos hospitais. Mas veja, quem nunca teve problemas financeiros? Quem nunca passou aperto por falta de dinheiro? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro para pagar as dívidas, comprar as coisas que mais necessitam? Se você puder dizer se você achar que nunca precisou, né, aí você está de parabéns. Esses problemas atingem, pois o ser humano insiste muitas vezes em dirigir a sua vida baseados em falsos valores e não nos valores de Deus, né? Há muito tempo a área financeira tem provocado inúmeros problemas na vida das pessoas, né? E a gente sabe que a mídia está aí para tentar enganar, né? Atrair as pessoas para comprar, às vezes, coisas que elas nem precisam. Mas elas colocam uma vantagem tão grande, né, para a pessoa comprar, às vezes dividir não sei quantos meses, e aí a pessoa termina caindo nisso e compra e tem em casa coisas que nem, às vezes nem está usando direito. Então, há muito tempo a área financeira tem provocado inúmeros problemas na vida das pessoas. Isso aqui é uma realidade que a gente não pode fugir. Por exemplo, distanciamento no relacionamento conjugal, né? Quantas famílias não têm sofrido, né, por causa disso? Insegurança familiar, porque uma família que não tem um equilíbrio financeiro, certamente há uma insegurança. Irritação, tensão, saúde, né? Até a saúde ela é afetada quando a situação financeira não anda bem. E também o mau testemunho diante da sociedade, né? Se a pessoa não tem um bom controle financeiro, ela pode dar um mau testemunho aí fora, às vezes comprando alguma coisa e não podendo pagar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. Isso se agrava mais
em nossos dias, né? Nos nossos dias, como eu falei aqui, nos dias em que muita gente está desempregado, né? Tem muitas pessoas desempregadas, e a situação está difícil para a pessoa saldar os seus compromissos, né? Então são dias difíceis hoje que nós estamos enfrentando, mas Deus está no controle e vai nos ajudar a atravessar, né, esse deserto aí. Então isso se agrava mais em nossos dias, marcados pelo consumismo, pelo materialismo, pelo viver na moda, pela procura de status, de posição, não é? Ou seja, uma vida apoiada sobre falsos valores, ao invés de se apoiar nos valores de Deus. Que os princípios que vamos estudar agora, né, durante essas 2 próximas semanas, esses princípios vão nos orientar na manutenção ou recuperação de uma vida financeira equilibrada. É o que todos nós queremos, né? É viver uma vida equilibrada. E esse estudo vai nos ajudar, né, a entender isso, como fazer isso, né? Aqui tem como uma pergunta: por que a maneira como usamos o nosso dinheiro fala da maneira como amamos e honramos ao nosso Deus, né? Porque a maneira como nós usamos o nosso dinheiro no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso labutar diário, ele reflete exatamente a maneira como nós amamos e honramos ao Senhor. Isso aqui fala de dízimos e ofertas, né? Porque se você é uma pessoa que vive equilibradamente financeiramente, né? Se você tem um equilíbrio financeiro, então você vai poder estar sempre cumprindo os seus compromissos financeiros com a igreja, né? Isso aqui é importante. A gente já ouviu pessoas assim dizer: não, porque a minha vida está descontrolada financeiramente, eu não estou conseguindo cumprir o meu compromisso na igreja. Então procure se equilibrar financeiramente, para que a igreja não seja afetada por isso, né? Primeira coisa que nós vemos aqui no estudo é o princípio da honra a Deus. O princípio da honra a Deus. E aqui nós vamos ler o Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O sábio Salomão, ele diz, Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, né? Então, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, né? Isso aqui é importante, sabe, irmãos? Honrar a Deus na nossa vida como um todo. É claro que nós devemos honrar com a nossa palavra, com a nossa presença, né? Com as nossas atitudes, mas não podemos fugir de que devemos também honrar nessa área das finanças. Certamente, diz aqui a leitura do estudo, certamente o equilíbrio e a bênção na vida financeira começam pelo reconhecimento de quem Deus é. Honramos a alguém quando tratamos essa pessoa conforme as expectativas dela, fazendo o que ela deseja, como ela quer. A forma como empregamos o nosso dinheiro também demonstra a realidade de nosso amor por Deus. Devemos honrar a Deus com aquilo que produzimos com integridade. Daí Jesus dizer lá em Mateus, capítulo 12, verso 17: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então veja, fazendo isso, nós devemos fazer isso, né, exatamente com alegria e gratidão, né? Você não deve contribuir na igreja, colaborar, né, colocar a sua contribuição na igreja triste, não, mas deve ser com alegria e com gratidão. Agradecer porque Deus tem dado tudo para você, tem concedido a você condições para que você possa ter um equilíbrio financeiro. Então você, quando vai
e contribui na igreja, deve fazer isso com toda alegria, com toda satisfação, né? Isso é muito importante. Muito bem. O segundo tópico da lição fala sobre o princípio da dedicação no trabalho, né? Que princípios são esses? Nós vamos fazer uma pequena pausa agora e aí no próximo vídeo nós iremos retornar a esse assunto, o princípio da dedicação no trabalho, tá certo?